Olá, uma boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Estamos iniciando mais um programa Força para Viver, o programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. E hoje estaremos mais uma noite juntos, comunicando a palavra de Deus através das mídias sociais. Eu gostaria de começar orando pela sua vida. Você que está nos assistindo pode deixar o seu comentário aí no chat, cumprimentando, participando, que nós vamos ter toda a alegria de poder ler o seu comentário, de poder respondê-lo. E vamos orar então. Quero orar pela sua vida, onde você estiver, para que Deus ele possa abençoar e essa mensagem ela possa edificar o seu coração nessa noite. Amém? Oremos então, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais um programa Força para Viver que podemos iniciar, por essa noite de sexta-feira, por todo o seu cuidado em nossas vidas, por mais um ano, ó Deus, que estamos vivenciando aí ainda os primeiros dias. Eu te peço por cada pessoa que está nos assistindo nesta noite, cada um que ainda vai entrar também para participar dessa transmissão. Fala a cada coração, meu Deus, poderosamente. Nós oramos, meu Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero cumprimentar desde já a irmã Gracinha da Silva, que está nos saudando ali no chat. Boa noite, a paz a todos. Boa noite também para você, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Também a irmã Yasmin Macedo está aqui conosco, está nos cumprimentando. A paz para você também, irmã Yasmin. O irmão Rodilei Pinheiro está aqui dizendo boa noite, pastor Felipe e todo o povo de Deus. Boa noite para você também. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Rodilei Pinheiro, que voltou a fazer aí as lives de quinta-feira, né? Então tinha algum tempo parado e, na verdade, mudou, né? A temática, a abordagem. Antes era o Papo Jovem. De fato, o programa Papo Jovem, né, a live Papo Jovem, ela se encerrou no ano passado. E começou uma nova abordagem de live, que é o clamor pelas famílias. Né? Então, agora com essa temática de orar, interceder pelas famílias. Deus abençoe a sua vida. Também, irmã Elisete Conrado, minha estimada mãe, boa noite, filho, boa noite a todos. Alguns irmãos devem estar já se perguntando onde está o irmão Regilânio, né? O irmão Regilânio, ele teve algumas dificuldades aí, estejamos orando por ele, inclusive, e hoje ele não conseguiu chegar em casa para poder, assim, se conectar e participar do Força para Viver. Estejamos intercedendo pela vida do irmão Regilânio, até porque ele que iria falar a grande parte do assunto que havíamos preparado e pensado para o dia de hoje. Hoje nós vamos falar de uma data que, pelo menos lá na minha região, no Rio de Janeiro, ela não é muito comentada, ela é até meio que passa despercebida, e em algumas regiões do Brasil e do mundo ela é dada uma atenção especial para ela, e ela foi comemorada 2 dias atrás, né? Que estamos falando então do Dia de Reis, comemorado no dia 6 de janeiro. Então nós o nosso programa hoje vai girar em torno dessa temática. Vamos falar um pouquinho da perspectiva bíblica sobre isso, e o desejo era que o irmão Regilânio, como ele conhece bem as tradições aqui da região, especialmente da cidade de Juazeiro do Norte, onde ele foi nascido e criado, ele falasse um pouquinho da perspectiva das tradições locais, ok? Mas vamos estar falando, né, sobre essa questão, sobre algo que já havíamos pensado dentro desse assunto. Quero cumprimentar também a nossa querida irmã Sandra Regina Conrado Bissolati, né, que está também cumprimentando. Boa noite a todos e a todas. Deus abençoe também aí a sua vida. Amém? E como eu falei, né, a questão do Dia de Reis, eu queria desde já que você comentasse aí no chat, né, como é que funciona isso na sua região. Nós estamos com pessoas de Juazeiro do Norte, de Aurora, Rio de Janeiro, São Paulo, ok? Então, eu queria que desde já você comentasse aí rapidamente para nós podermos identificar
como é que é celebrado o Dia de Reis na sua região, ou se não é celebrado. Para alguns, é simplesmente o dia onde são desmontados os enfeites de Natal, né? Tradicionalmente, essa é a data que os enfeites de Natal são desmontados. Para outros, como eu falei, é algo mais comemorado, para outros é algo mais despercebido. Então, comenta aí no chat como é na sua região. Então, olha, eu nem sabia que tinha esse dia. Talvez seja essa a sua experiência. Eu mesmo demorei bastante a descobrir que tinha esse dia. Pelo que o irmão Regilane me falou, eu não tive a oportunidade de observar isso ano passado, porque eu estava no Rio, nessa data do dia 6 de janeiro, mas as pessoas aqui em Juazeiro do Norte têm o costume de sair enfeitadas, né? E até havia algumas tradições, talvez a irmã Gracinha, que é daqui de Juazeiro, possa nos ajudar um pouco melhor sobre isso, que havia até uma tradição de alguns, né, as meninas saírem vestidas de noiva, os meninos tinham lá com espada, com chicotes, e aí tinham, né, tipo duelos na base da brincadeira. Então ele me contou ali algumas histórias que eu achei bem interessante, ok? Então a irmã Sandra já está comentando aqui, né? É dia de tirar os enfeites de Natal, né? Então, na região dela, a semelhança do que é no Rio, né? Sandra é lá de São Paulo, o dia de Reis é simplesmente o dia de tirar os enfeites de Natal, nada especial acontece. Temos aqui a participação da irmã Chaguinha também. Boa noite, irmãos amados e queridos, a paz do Senhor. Irmã Chaguinha talvez possa contribuir aí como eram anos atrás a tradição da comemoração do Dia de Reis, dia 6 de janeiro. A irmã Marta Regina Bissolati também está aqui. Conrado Bissolati está. Boa noite, graça e paz, né? Graça e paz para você também. Amém? A irmã Elisete Conrado está comentando aqui. Como você já falou, aqui na cidade do Rio não se fala, passa despercebido. Eu fui conhecer na minha cidade natal, Juiz de Fora. Ok, então, lá em Juiz de Fora, parece que a tradição é um pouquinho mais forte. Pode compartilhar um pouco como era a questão do Dia de Reis lá em Juiz de Fora, né? Como é que era na época da sua infância, a tradição que tinha, o que se tinha de especial nessa data. Também o irmão Fagner, o seminarista Fagner, seja bem-vindo, meu irmão, está nos cumprimentando aqui. Boa noite. Amém. Amém. E nós vamos falar, então, sobre isso, né? Primeiro vamos pensar aqui sobre os mitos, sobre os 3 reis magos, ok? Vamos abordar um pouquinho sobre isso. Mas antes vamos fazer a leitura aqui de um comentário. O irmão Rodilei está comentando aqui. No Rio de Janeiro também, eu não sei porquê, mas passou no RJTV, um grupo fantasiado. Eu confesso que não me interessei por saber dessa questão. Amém? Então, vamos falar aqui sobre essa questão dos mitos, sobre a questão da ideia dos 3 reis magos. Mas antes vamos ler na Bíblia o texto que fala sobre isso, né? Então, vamos ver aí o que é mito e o que é realidade nessa história. Nossa ideia é olhar um pouco à luz da Bíblia para nós entendermos o que é tradição, o que é invenção e o que é verdade nessa história. E o texto que comenta sobre eles é o texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei. Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder
que como pastor conduzirá a Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Então, vamos falar aí sobre os mitos que existem a respeito da questão sobre os, entre aspas, né, 3 reis magos. Primeiro mito, a Bíblia não fala que eram reis, né? Então, como nós lemos aqui no texto, a Bíblia fala que apenas de magos vindo do Oriente, né, chegaram ali para adorar a Jesus. Na verdade, eles foram adorar a Jesus porque eles acreditavam que Jesus era um rei, né? Eles acreditavam que havia sido nascido um rei, e eles foram até o palácio de Herodes, que era o rei que tinha... que naquele momento estava exercendo o governo, o domínio sobre ali a região da Palestina, né? Ele era, na verdade, nomeado pelo imperador romano para comandar a região da Palestina. E eles em si, né, a Bíblia não dá nenhuma indicação, nenhum sinal de que eles eram reis, né? Isso, na verdade, foi uma tradição que foi criada, mas uma vez que se refere, esse mesmo texto se refere a Herodes como rei, né, e eles se referem a Jesus como rei, seria de se esperar que o autor, né, indicasse que também aqueles homens eram reis vindos do Oriente. Mas não seria comum reis, né, mais de um rei, principalmente, sair do seu trono, do seu palácio, e viajar para uma terra distante, ficando tanto tempo afastado do trono. Poderia até acontecer, mas provavelmente isso seria sinalizado pelo autor. Então, provavelmente eles não eram reis. Isso é um mito, né? Isso é uma tradição que foi criada, e é bom a gente tomar cuidado para não reproduzir, porque, afinal de contas, nossa autoridade é a Bíblia. Então, às vezes, como se fala o dia de reis, os 3 reis magos, a gente tem a mania de se referir a esses homens como sendo reis, mas não é isso que a Bíblia informa, não, ela não acredita esse título a eles, ok? Então, vou ler mais alguns comentários. A irmã Gracinha, falando sobre esse dia, diz o seguinte: as pessoas costumam se vestir com várias famílias diferentes e sair nas ruas. Essa é a tradição aqui em Juazeiro, foi o que eu ouvi. Como eu disse, ano passado eu não tive a oportunidade de ver isso, porque foi na época que eu viajei para o Rio, né? Em outros anos eu estava em Aurora não tinha muita coisa relacionada a isso. A irmã Fagner está comentando, até de acordo com o que dissemos, a Bíblia não relata que são 3 reis, mas fala de 3 ofertas que Jesus recebeu. É verdade, né? Muitos supõem serem 3 reis justamente por serem 3 presentes, e aí por isso daria um para cada um deles, né? Na verdade, ou melhor, 3 magos, não 3 reis. E também há uma tradição, né, que na verdade ela tomou força no século IV, quando Helena, a rainha Helena, mãe de Constantino, o imperador romano, ela era a rainha-mãe, ela se interessou especialmente pela questão do nascimento de Jesus, fez uma viagem a Belém, com alguns estudiosos para ter informações, encontrou uma capela no lugar onde supostamente Jesus haveria nascido, e no caminho ela encontrou também 3 cruzes, né? E que, segundo as tradições dos nativos,
aquelas 3 cruzes seriam desses 3 homens, né, desses 3 reis magos, que teriam sido assassinados por Herodes. Pouco provável também, já que o texto fala que eles retornaram à sua terra por outro caminho, né? Então, não é essa a informação bíblica que nós temos, mas de acordo com a tradição local, então, criou-se em Roma de que eram 3, né? Alguns mosaicos antigos indicavam 20 magos, outras tradições diziam que foram 12 magos, um para cada tribo de Israel, e também o mesmo número dos 12 apóstolos, né? Enquanto que outros diziam apenas 2 magos. Okay? Então, variava desde um número muito grande, de 20, acima de 20 até um número bem restrito de 2 magos. Como eu falei, a partir do século IV é que se padronizou de que haveriam sido 3 que foram ali visitar. A irmã Chaguinha está comentando aqui, só sei que no dia 6 é dia de tirar os enfeites de Natal. Eu nunca enfeitei minha casa, ok? A irmã Gracinha está complementando também sobre a tradição aqui em Juazeiro do Norte. As pessoas costumam se vestir com várias fantasias diferentes e saem nas ruas com espadas e chicotes nas mãos, mais conhecido como reizado. Olha aí, o reizado, né? Então, foi justamente isso que eu ouvi, né? Que saem com espadas e chicotes nas mãos, e parece que antigamente, né, as meninas se vestiam de noivas e os meninos travavam duelos com essas espadas e chicotes. E aí, quem vencesse o duelo, segundo me informou o irmão Regilânio, quem vencesse esse duelo levava a noiva do outro, né? Eu achei curioso essa história, né? E aí vamos falar mais um pouquinho sobre um outro mito que se divulga muito, né? Como eu falei, a Bíblia não diz quantos eram, né? A Bíblia não especifica o número, não especificam que eram reis e nem falam quantos eram. Mas um terceiro detalhe é que quando eles chegaram, Jesus não estava mais na estrebaria. O versículo 11 diz que eles estavam em casa, né? Foram na casa de Jesus. Então, eles chegaram um bom tempo depois. Eles não chegaram no mesmo dia que Jesus nasceu. Existem até alguns desenhos, algumas ilustrações sobre o nascimento de Jesus que colocam ali ao redor os animais, colocam os pastores e colocam os magos, né? E geralmente até com coroa, indicando reis magos, colocam eles lá na estrebaria, olhando o recém-nascido Jesus. Jesus ali no mesmo dia do nascimento, mas eles não chegaram na mesma noite. Quem chegou na mesma noite foram os pastores, que foram avisados pelos anjos de que na cidade de Davi havia sido nascido o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Então, os pastores chegaram ali na noite que Jesus nasceu, mas os magos que vieram do Oriente, eles chegaram algum tempo depois, né? Já depois, inclusive, da circuncisão de Jesus, que se sucedeu aí ao 8º dia. Jesus já estava em casa quando eles chegaram lá. E pelo texto, pela sequência do texto, porque Herodes vai perguntar para eles, olha, há quanto tempo vocês viram esse sinal? E aí, orientado pelo tempo dito por aqueles homens, por aqueles sábios, por aqueles magos, Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, eles demoraram aí mais ou menos esse período, de 2 anos até eles poderem chegar lá. Jesus ainda era um bebê, ainda era pequeno, ok? Possivelmente ainda não havia sido desmamado, mas já tinha um bom tempo na época que eles chegaram até Belém para ali poder adorar a Jesus, ok? E isso daí é interessante porque, como não se sabe, né, ao certo de onde eles vieram, nós vamos falar já sobre isso, sobre as realidades dos magos do Oriente, é que eles vieram de uma terra distante, eles não eram de Israel. Então, eles vieram do Oriente, né? E talvez eles tenham vindo da Pérsia, que era uma região ali próxima, ainda na região da Mesopotâmia, e era uma nação onde
haviam ali magos, haviam pessoas dadas à prática da magia e da adivinhação através dos astros. Mas talvez eles tenham vindo de mais longe ainda, talvez eles tenham vindo da Índia ou até mesmo da China. Né? Quando eu estava fazendo seminário, por volta de 2007, 2008, eu tinha um amigo que ele tinha chamado um missionário para a China, então ele já tinha feito viagens para a China, tinha passado inclusive um período de 6 meses na China, se falava fluentemente a língua chinesa, conhecia aqueles caracteres, ideogramas, aquilo que é super difícil, conhecia bem as culturas e tradições chinesas, e ele falou que numa determinada região da China, não vou me lembrar o nome, isso já fazem mais de 10 anos, mas eu lembro que ele falou que numa determinada região da China havia uma tradição local que dizia que esses magos que visitaram Jesus haviam saído de lá. E, inclusive, havia um monumento no lugar onde, teoricamente, os magos haviam partido. E, de fato, esse portal ele ficava numa estrada que conectava, né, diversos países, passando pela Índia, pelo Irã, antiga Pérsia, e que chegava até Jerusalém. Então, talvez eles tenham vindo aí de bem longe, até isso justificaria por que eles demoraram tanto tempo a chegar, que se eles vieram da Índia ou da China, né, da China principalmente, eles demorariam mais ou menos isso, 1 ano, para chegar lá naquela região, e aí talvez Herodes deu uma margem de tolerância, né? 1 ano, mas se eles viram a estrela no dia que Jesus foi concebido, vão botar 1 ano, mais 9 meses, aí ele arredondou, mata logo de 2 anos para baixo, que aí não tem perigo deles serem, desse menino continuar vivo, tá ok? Vamos ler aqui mais alguns comentários. O Fagner está comentando, só se sabe que não é um, pois o texto está no plural, verdade, né? Então, com certeza não era um. A irmã Márcia Conrado está nos cumprimentando aqui, boa noite, a paz. Tem algumas figurinhas aqui. E havia a pergunta do irmão Fagner, eles eram judeus? Né? Então, certamente não. A Bíblia fala que eles vieram do Oriente. E também eles são chamados de magos, né? Isso é até a segunda realidade que nós vamos falar sobre eles. Sim, eles são chamados de magos, e como se sabe, em Israel, né, não era permitido, não era aceito a prática de magias, né? Os judeus não se davam a magia, e esses homens, a Bíblia fala que eles eram magos. E é interessante a gente analisar essas duas informações. Primeiro, o fato deles serem de outro povo. E provavelmente eles nem eram de nenhuma região do domínio romano. Porque se eles fossem de alguma região que pelo menos fosse do domínio romano, eles não iriam até o rei Herodes e perguntar onde nasceu o rei dos judeus. Eles teriam noção de que eles fazendo isso, eles poderiam ou serem mortos pelo rei imediatamente, porque eles estavam defendendo a existência de um outro rei que não era romano, e como teriam noção de que isso geraria algum tipo de transtorno e de problema. Então, pelo fato de dizer que apenas eles vieram do Oriente, não especificar a região, e pelo fato deles irem perguntar inocentemente a Herodes, cadê o rei dos judeus? Né? Aparentemente, eles não sabiam que os judeus estavam sob domínio romano e que não poderiam ter um rei. Então, indica que eles realmente eram de um lugar bem distante e que sequer estava ligado ao domínio romano da época, até porque Herodes também não repreendeu eles, nem coisa parecida, mas apenas disfarçou o que seria natural caso eles viessem de um povo que não estava sobre jugo, sobre domínio romano. Ele ter, digamos assim, esse cuidado e esse respeito para com aqueles homens. Então, é interessante nós olharmos esses dois detalhes. O fato deles virem de outro povo nos mostra o seguinte: embora Jesus ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, embora Jesus era o nascido de fato, o rei dos judeus, embora ele era o Messias prometido ao povo de Israel, predito pelos profetas de Deus,
ele, quando veio, ele não veio somente para restaurar Israel, ele veio para restaurar todos os povos da terra. E por isso Deus ele testemunhou a povos distantes, povos vindos de longe. E essa passagem é registrada justamente pelo evangelista Mateus, que cita as genealogias judaicas, que a todo momento cita que Jesus foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, cita o profeta Isaías, cita o profeta Miqueias, cita diversas profecias. Em vários momentos, Mateus vai dizer, então, que se cumpriu a escritura que dizia isso, isso e aquilo, mas ele faz questão de destacar a presença desses magos vindos do Oriente, porque Jesus não veio somente para restaurar Israel. Ele veio sim para restaurar Israel, para cumprir a promessa de Deus ao seu povo. Mas ele veio para restaurar todos os povos da terra, mesmo os povos que vinham de lugares mais distantes. Outra coisa, o fato deles serem chamados de magos, né, mostrar que eles eram de outra crença, que eles não eram homens que serviam a Deus, que conheciam as Escrituras, que eles eram homens que tinham práticas pagãs, também mostra que Jesus ele não veio somente para aqueles que já eram seguidores da religião judaica, mas ele veio para além de vir para todos os povos, ele veio para ser o salvador de todas as pessoas, independente da crença. Então, a ideia de que qualquer crença pode nos levar a Deus, ela não é correta, porque apenas através de Jesus Cristo é que nós podemos ser reconciliados com Deus. E Deus, ele deu testemunho, mesmo para povos pagãos, de que ali estava nascido o verdadeiro rei, o verdadeiro salvador, a luz que iluminaria todos os homens. Outra realidade sobre eles, né, o texto ele fala que eles foram orientados, né, por uma estrela. E esse texto, né, Balaão, lá no Antigo Testamento, ele profetizou lá em Números 24:17 que uma estrela procederia de Jacó. Então, curiosamente, foi um sinal que Deus também deu a um homem de origem pagã e, dado as práticas de magia, já que Balaão era um feiticeiro, também deu esse mesmo sinal da estrela, né? A estrela que procederia de Jacó, e ele viu de longe que viria isso, e que ali ele traria, né? Governaria todas as coisas. Vamos ler o texto para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Números 24:17 diz o seguinte: o quarto oráculo, né? Ou a quarta profecia de Balaão diz o seguinte: eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Ok? Então, ele avistou também, né, sobre essa questão de uma estrela, né? Deus deu esse tipo de testemunho também para ele. A questão da estrela é uma curiosidade muito interessante, porque esse ano aconteceu um fenômeno nos céus, um sinal nos céus, que foi a conjuntura de Júpiter com Saturno, e que formou um formato de uma grande estrela, e que esse fenômeno foi apelidado Estrela de Belém. Alguns estudiosos, né, acreditam que teria sido esse sinal que os homens viram. Não sabemos, né? Pode ter sido um outro fenômeno. Na verdade, parece que foi um fenômeno específico que Deus deu a ele, não um fenômeno natural, não um fenômeno comum das leis do universo, até porque diz que essa estrela pairou sobre o lugar onde Jesus estava, né? Algo no céu não estaria pairado especificamente sobre um lugar onde ali estava o menino. E mesmo quando eles foram a Belém, eles ficaram procurando, e eles não avistaram a estrela. Depois que eles avistam ela lá sobre o lugar onde Jesus estava, é que eles vão se alegrar e falar: opa, lá está ele. Então, talvez tenha sido até um anjo, né, que Deus mandou adiante deles, e aí o texto relata, eles identificaram como uma estrela porque eles viram algo brilhoso, né, flutuando, e foram atrás. Conjectura, né, hipóteses, mas parece que foi um sinal muito específico que Deus deu exclusivamente àqueles homens.
O irmão Wagner está comentando aqui, Efésios 3:6 significa que por intermédio do evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros de Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Jesus Cristo. Amém. Né? Então, reforçando aquilo que já comentamos, a questão de que Jesus Cristo ele veio reconciliar todos os povos, todas as nações, e que através de Jesus, judeus ou não judeus têm acesso à mesma graça, né? E é muito importante nós destacarmos isso, porque nós somos povo não judeu. Então nós seríamos esse povo impuro, nós seríamos esse povo de origem e natureza pagã. Nós seríamos esse povo que não é herdeiro com Israel, porque não somos da descendência biológica de Abraão, Isaac e Jacó, embora tenham uma linhagem judaica também no Brasil. Os judeus chegaram no Brasil lá no século XVI, nos primeiros anos, mas, enfim, temos descendência de vários povos, várias etnias, mas nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao menino Jesus. Nós podemos celebrar o nascimento de Jesus anualmente, nós podemos celebrar que Cristo é o nosso Salvador, e nós podemos ter acesso à mesma graça que o Senhor concedeu ao povo de Israel, porque aqui Deus ele já está testemunhando que a graça, que a promessa, ela se cumpriria e viria para resgatar, para restaurar e para reconciliar todos os povos da terra. E por isso nós estamos reconciliados. Então, esse dia, né, que muitos chamam de Dia de Reis, nós devemos deixar de lado aquilo que é mito, aquilo que é invenção. E o que esse episódio da vinda dos magos do Oriente, ele tem a nos ensinar? Nós que hoje somos também um povo distante, não vivemos ali, se nós olharmos a bússola pelas coordenadas geográficas atuais, nós não viemos do Oriente, sim, viríamos do Ocidente. Mas Deus, ele estende o seu domínio do Oriente ao Ocidente para salvar todos os povos. A salvação é chegada a nós, amém? Eu vou ler mais alguns comentários aqui e você pode também fazer mais alguma observação aqui. O irmão Valdemir Davi está conosco, né, nos acompanhando lá do Iguatu. Boa noite, irmão Valdemir. E o irmão pode também comentar aí sobre um pouco como é que é a tradição do Dia de Reis aí no Iguatu. Iguatu, para quem não sabe, é uma cidade satélite aqui da região do Centro-Sul cearense, é próximo a Juazeiro, né, relativamente próximo, 1h30 de viagem aproximadamente, mas já não é na região do Cariri, né? A região do centro, considerada a região do Centro-Sul cearense, né? Irmã Gracinha está comentando aqui, irmão Fagner, amém, muito boa explicação. A irmã Chaguinha, irmã Elisete e irmã Gracinha comentando aqui também. Glória a Deus, né? Irmão Regilane apareceu ali no chat. Boa noite, pastor, acabei de chegar, amém? Então, estamos aqui comentando sobre a questão e falamos sobre a Bíblia e sobre a tradição do Dia de Reis. Se o irmão conseguir fazer um comentário aí sobre a questão da tradição aqui na região, será um prazer muito grande, né? Não sei se o irmão conseguiria digitar ou se o irmão Regilane vai conseguir se conectar aqui conosco. Antes de nós prosseguirmos, você pode desde já deixar o seu pedido de oração, porque ao final do programa nós vamos orar por sua vida, vamos fazer a oração. Hoje, inclusive, eu quero colocar diante do Senhor a vida de alguns conhecidos, a vida de alguns amigos, a vida de algumas pessoas próximas. Muitas coisas têm acontecido esses dias, pessoas, inclusive, têm pessoas adoecidas, né? Aumentado bastante o número de casos de Covid. Então, vamos orar, né? Pela vida de cada um. Irmão Regilane está aqui. Boa noite aos amados irmãos e irmãs. Ok? Então, se você tiver algum pedido de oração, desde já você pode colocar aí no chat
para que venhamos interceder pela sua vida ao final do programa. Amém? Sim, eu esqueci de falar no início do programa, mas você pode também compartilhar, né? Eu quero pedir para você deixar a sua curtida. Eu vi que poucas pessoas curtiram o nosso vídeo. E compartilhar na sua linha do tempo para que esse programa possa alcançar o maior número de pessoas, ok? Então, a sua curtida e seu compartilhamento sempre dão uma força a mais aí para o nosso canal e para o programa Força para Viver. Amém? Enquanto o irmão Regilane está se preparando para entrar, né? E graças a Deus ele vai poder contar aí com mais propriedade algumas questões locais. Eu quero só concluir essa reflexão que fizemos a respeito, né, da vinda dos magos do Oriente, que esse texto, né, o texto de Mateus, é o único que registra a presença deles, e eu costumo dizer o seguinte: ali foi já o terceiro Natal, no sentido que foi a terceira ocasião em que alguém celebrou o nascimento de Jesus. A primeira foram os pastores, como eu falei, que eles chegaram em Belém, ali na estrebaria ainda, e viram o menino de Jesus e celebraram, né? Na verdade, os anjos e os pastores, porque quem abriu a festa foram os anjos, dando glória a Deus nas alturas e anunciando para que os pastores fossem ali até onde o menino Jesus estava. A segunda ocasião foi no templo, Simeão e Ana, quando Jesus foi ser circuncidado, já 8 dias depois, eles também glorificaram a Deus por verem aquele que seria a redenção de Israel. Então, foi primeiro por homens simples, depois no templo, por pessoas que eram ali de Israel, judeus, e a terceira ocasião foi essa dos magos que vieram do Oriente. Então, esses são os 3 momentos na Bíblia em que pessoas celebram e glorificam a Deus pelo nascimento do menino Jesus. Amém? Irmão Regilane, boa noite, graça e paz. Boa noite, pastor Felipe, boa noite a todos, graça e paz. Amém. O que houve aí, meu irmão? Que empecilho foi aquele que aconteceu? Conta aí pra gente. Foi deixar uma encomenda com a família, com minha esposa, minha menina mais nova, em um bairro aqui de Juazeiro, e o carro acabou dando problema. Aí acabei me enganchando. Conseguiu desenganchar lá, né? Graças a Deus é o irmão Galego. Amém. Foi socorrido lá. Os irmãos estão já cumprimentando aqui. Boa noite, irmão Regilano. Na verdade, desde que o irmão saudou aí no chat, né? E já estão sendo colocados alguns pedidos de oração. A irmã Chaguinha, ela diz que é agradecimento pelas bênçãos e livramentos, né? O irmão Ailson está dizendo aqui: eu quero agradecer a Deus pela recuperação da minha saúde. Então, muitos motivos de gratidão. Tem comentário aqui que dá para escrever um livro. Ó. Interessante que esses estudos dos magos vêm de geração em geração. E entende-se que vem desde Nabucodonosor, pois ali era o lugar onde os eruditos de todo o mundo se reuniam para acessar os melhores materiais de estudos dentre a Torá e os profetas. Né? Então, até realmente é uma outra possibilidade deles terem vindo da antiga Babilônia, embora a esse momento a Babilônia não mais existia como nação, como reino, né? Mas pode também eles terem vindo daquela região, antiga Babel ou Babilônia. Ok? Irmão Regilane, eu estava aqui muito curioso e desejoso que o irmão compartilhasse um pouquinho conosco sobre aquela história que o irmão me contou, sobre como eram, né? Eu adiantei um pouco, mas eu não soube falar com muita propriedade. Como é a tradição aqui dessa questão do do chamado Dia de Reis, tradição local de Juazeiro? Boa noite novamente a todos, né?
a tradicional festa de Reis, após a celebração do Natal, é esse período do dia 7 ao dia 10 de fevereiro, aonde Não, de janeiro, né? Isso, perdão, de janeiro, e é dado pela tradição da Igreja Católica, né, em especial aqui da nossa região, onde fala a festa de reis, os 3 reis magos, apesar que a Bíblia não trata eles como reis, mas Exato, comentamos sobre isso. Exato, é tratado como reis. E o que é que acontece nesse período? Muitas pessoas, elas se vestem de, vamos dizer assim, como se fosse de demônios, né, caracterizado, chifre, roupas com chifre, rabo, botam máscara de boneco e andam com chicote, né, onde eles estralam esses chicotes à frente de um grupo que vem atrás. Esse grupo que vem atrás, né, que são chamados reisados, são adolescentes, adultos vestidos a caráter, e no caso as vestimentas são bastante coloridas, vermelha com saia, aquelas meias de society só que colorida, de tênis. Eles colocam uma manta por cima e com essa manta aí cada grupo eles colocam de acordo com a característica sua. Muitos colocam espelhos, só espelhos. Outros colocam brilhos e espelhos. Outros colocam as partes mais coloridas, amarelo, vermelho, para distinguir de cada bairro. E o que é que eles andam? Eles andam, na época, né? Hoje não se vê tanto, mas ainda se vê com uma rainha, no caso, uma menina de aproximadamente de 8 a 12 anos, vestida de branco como rainha. Os demais, eles vão andando assim, é porque não tem como passar a imagem, pastor, né? Mas depois a gente pode até, quem sabe, ver umas fotos e postar principalmente o pessoal do Rio para eles verem. É bem interessante. Andam com espadas, né, cada grupo, e eles começam a dançar no tipo ritmo de luta, dançando, brincando. Então, aquele que conseguisse derrubar a espada do outro até o último ganhava a rainha do outro, e isso descendo num ritmo de como se fosse de procissão até a Basílica Menor hoje, que no caso é a matriz aqui da cidade. Então, eles têm, hoje nossa cidade, na nossa região, não se vê tanto, mas há 20 anos atrás, eu era mais jovem, o irmão Ailson, que está nos assistindo, com certeza sabe bem, a gente via muito isso, e na realidade é uma grande festa mesmo. As juventudes, os homens, tudo de saias, as mulheres também, né, parecendo aquele povo viking que usava aquelas saiotes e tudo, mas bem, bem colorido e bem interessante também. Ok, vou cumprimentar aqui também o irmão Herbenson. Paz do Senhor, meus queridos, muito feliz por ver vocês. Meu irmão Regilânio, boa noite, pastor Felipe, você é uma bênção. Boa noite para você também, saudade de você, meu irmão. Deus abençoe, um grande abraço para a irmã Paula e também para o Pedrinho, ok? E é curioso, né, isso aí que o irmão Regilânio comentou, é algo assim que eu nunca vi na minha vida, né? Realmente é algo bem diferencial. E você já participou alguma vez dessas festas? Você falou que há uns 20 anos atrás tinha, e aos 20 anos o irmão já era um rapaz, né? Não vou perguntar quantos anos tinha 20 anos atrás para não denunciar a idade do irmão, mas já era um rapazinho. Não, participar não participava, mas seguia, gostava, né? Por exemplo, o bairro, hoje, bairro do Pio 12, tinha um grupo, né? Tem uma pessoa específica, um líder, e esse líder, ele chamava a garotada, os jovens daquele bairro, e eles criavam o reisado, reisado do bairro Pio 12, por exemplo, reisado do bairro Juvencio Santana. Então, eles começavam a andar pela cidade de Juazeiro durante esses dias. Se um se encontrasse com o outro, aí eles brincavam, era selecionado umas pessoas para ter esse encontro e essa disputa,
né, pela rainha do outro, e quem vencesse tirava aquela pessoa, aquele grupo saía. Então, os que ficassem iam se encontrando até ficar 2 grupos aonde se enfrentavam lá na matriz. E isso, claro, com bandas de pife, né, que é o pife, o tamboril, dançando, eles dançando, brincando. Desculpa, o que é esse negócio de bife, banda de bife? Pife, Explica aí. pife, é pife, Pife, a pife, ok. isso, É um instrumento, né? isso. Aí Ah, iam tô vendo. dançando até o centro, até a matriz, e claro, isso para eles era muito bom. É como uma quadrilha aqui, né? Aquele grupo que vencesse, ele ganhava o respeito do outro, e aquele outro se sentia, de uma certa forma, envergonhado, porque o seu grupo não teve a melhor característica de dança, a melhor característica de roupa, de colorido, de apresentação. Agora, claro, né, com o passar do tempo, isso foi se perdendo um pouco mais. Só que para quem lembra, para quem acompanhava, para quem participava, né, hoje tem até boas lembranças desse tipo de cultura que é bem legal mesmo. Ok, o irmão Herberson está ajudando a gente aqui, está falando pífaro, meu irmão, é um Isso, tipo de flauta feita de cano PVC, né? Então, para não isso, ficar aí mais dúvidas do que é o pife ou pífaro, né? É uma flauta isso. com cano PVC. Ok, então muito interessante sabermos. Eu estava lendo também sobre algumas tradições dessa questão da festa de Reis. Em alguns lugares, alguns países, as crianças não ganham presente de Natal. Elas só vão ganhar presente justamente no dia de Reis, justamente porque é comemorado o dia de Reis, né? Em alusão aos magos, e foi o dia que o menino Jesus ganhou presentes. Então, pelo fato deles terem dado presentes a Jesus, eles dão um presente para as crianças só nesse dia, no dia 6 de janeiro, né? A madrugada do dia 5 para o dia 6 de janeiro, e não no Natal. Então, vivendo e aprendendo, né? O irmão Everson está comentando aqui, ele já dançou e ele instalou chicote. Eu não sei se ele ganhou a noiva ou perdeu a noiva, né? Mas aí ele aí já participou dessa tradição, dessa festividade, né? Ele que também é cria aqui de Juazeiro do Norte e está comentando aí. Ok, então, muito obrigado aí por essas informações, né? Vamos passar para o nosso momento de oração. A questão da leitura bíblica nós compartilhamos no decorrer do programa, né? A leitura aí do texto de Mateus, né? E falando justamente sobre essa questão, a realidade. Uma pessoa está comentando aqui, só ganhava peia de meu pai, né? Então, ele ia fugindo aí e acabava apanhando do pai, né? Amém, meu querido. A irmã Elisete, minha mãe, está comentando, muito interessante essa cultura, ok? Então vamos tirar agora um momento de oração, né? Relembrando aí os pedidos de oração, na verdade são agradecimentos à irmã Chaguinha, que agradecer a Deus, o irmão Ailson também agradece a Deus, eu vou dirigir essa oração. Se mais alguém tiver algum pedido ou agradecimento específico, pode colocar aí, compartilhar no chat. Eu vou pedir para o irmão Regilânio também nos dirigir em alguns pedidos, né? Na verdade, eu vou pedir por pessoas, por conhecidos. Quero pedir oração pela vida, né? E pela família de pessoas que estão enfermas. Tem lá na igreja tem uma família enlutada, a irmã Miriam e a família dela perderam um irmão essa semana. Pela recuperação de um irmão, o nome dele é Valim, irmão Valim. Graças a Deus, ele é idoso, ele teve Covid, e graças a Deus ele está se recuperando. Hoje ele saiu da área de isolamento, a área específica de Covid. Então ele já saiu do CTI, agora ele saiu da área do Covid e está na enfermaria. Então está se recuperando para que ele possa voltar. Então, Miriam e família, enlutados, irmão Valim, pela recuperação,
e também pela vida de Dona Altina, né? Ela também foi diagnosticada com Covid e já tem problemas de câncer, é idosa também, então muito risco, mas ela, no último exame, diz que assim, o Covid já foi embora, né? Então ela teve, o Covid já foi embora, agora cuidar da recuperação do pulmão e das demais taxas do organismo. Então, esses 3 pedidos, tá ok? E vamos depois orar pelos demais pedidos que estão colocados aqui. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, quero agradecer pela vida da irmã Chaguinha, a tua serva agradece por todas as bênçãos concedidas, agradeço pela alegria que o Senhor tem dado a ela, de vir ela poder louvar ao Senhor, pela sua família, pelos livramentos que o Senhor tem operado. Isso também, a Deus, pela recuperação do irmão Ailson, ele que andou enfermo por esses dias, mas agora ele está melhor, ele está com a saúde restabelecida. Hoje eu pude falar com ele pelo telefone e ele compartilhou comigo que nesses últimos 3 dias ele tem se sentido bem. Então, muito obrigado, a Deus, pelos livramentos que o Senhor tem operado também ao teu servo. O Senhor tem fortalecido, tem guardado a sua saúde a cada dia. Muito obrigado, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor também deu de uma maneira especial à minha família, porque minha família pode hoje acompanhar esse programa através das mídias sociais e podemos estar nos alegrando juntos, conversando juntos, apesar da distância física, temos esse canal de comunicação hoje tão fácil, tão acessível às nossas mãos. Muito obrigado a Deus por todas as bênçãos concedidas sobre a vida de cada um que nos assiste. Em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero nesse momento te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelas notícias boas que temos ouvido nesses últimos dias. Quero, Pai amado, interceder pela vida da dona Altina, Senhor Deus. Ó, Pai, tem misericórdia, visita ela, Senhor. Restaura a sua saúde, Pai. Obrigado, Senhor, porque os sintomas do Covid, como o vírus, já não está mais apresentando em seu organismo, Pai. Mas cuida dela, tem misericórdia, Senhor. Ó, Pai, restaura a sua saúde em nome de Jesus. Fortalece ela para poder vencer essa doença, Senhor. Tende misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu quero também colocar a vida do seu Vaguinho diante do Senhor. Ó, Deus, muito obrigado por essa notícia, a qual o pastor Felipe compartilha, da sua recuperação, do seu cada vez mais fortalecimento, Senhor, fortalecimento da sua saúde. Que teu Espírito Santo venha ajudá-lo cada vez mais, que teu Espírito Santo venha abençoá-lo, Pai. Repreende, Senhor Deus, todo mal que cai por terra, todas as enfermidades sobre a vida do seu Vaguinho, Pai. Senhor, também queremos colocar a família lutada diante do Senhor, que teu Espírito Santo venha consolar e fortalecer a família, que teu Espírito Santo venha fortalecer, Senhor, cada um, cada irmão, cada pessoa, cada familiar que necessita do teu consolo. Usa os teus servos, as tuas servas, Senhor, para ser bênção nesses momentos difíceis. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Felipe, da sua família ali no Rio de Janeiro. Obrigado pelos nossos irmãos aqui que estão nos assistindo, o irmão Ailson, o irmão Werberson, Gracinha, ó Senhor, a irmã Chaguinha. Obrigado por cada um deles. Abençoa, Senhor. Repreende todo mal sobre a vida dos nossos irmãos. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos aqui mais alguns pedidos e agradecimentos. Ao Herberson, agradecer pela vida de vocês, pelo renovo que está trazendo na minha família. Sim, oração pela tia Noêmia, né? Irmã Elisete fraturou a bacia, né? A oração pela prima de Paula, que ganhou um neném prematuro e gêmeos. Então, Deus abençoe aí
a vida dessa família. Então, vamos orar, né? Agradecer aí o pedido e agradecimento do irmão Herbenson e também pela vida da dona Noêmia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor mais esses pedidos que foram feitos. Quero te pedir para que o Senhor visite, ó Deus, a vida da tia Noêmia lá em Boituva. Ó Deus, traga recuperação para ela, traga restauração ao seu organismo. Ela, ó Deus, que teve essa fratura e sabemos a dificuldade, ó Deus, que é agora a recuperação, a movimentação. Coloco diante de ti a vida dela, Deus, que tudo possa ser restaurado, a sua estrutura óssea possa ser restaurada e que ela possa voltar a se movimentar, Deus. Cuida da tua serva durante esses dias, durante esse momento tão difícil, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor também a vida do irmão Herberson. Ele agradece pelo renovo que o Senhor proporciona na vida da família dele e pede também por sua cunhada, que teve bebês, ó Deus, gêmeos e prematuros. Tem misericórdia da vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esses bebês, ó Deus, possam ter saúde. Sabemos que o nascimento prematuro, às vezes, ele é complicado, ele é dificultoso, mas que eles possam ter saúde e possam crescer fortes e saudáveis, ó Pai. Eu quero colocar diante do Senhor também esse pedido da irmã Cícera, que pede pela vida da irmã dela que está com depressão. Visita a vida daquela mulher onde ela estiver. Repreende todo mal. Repreende, ó Deus, todo sentimento, ó Deus, que tem jogado ela para baixo. Repreende toda tristeza, toda melancolia, todo pensamento de morte, toda e qualquer opressão do inimigo. Repreende, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É nesse nome poderoso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Pois é, meus amados, estamos terminando então nossa Força para Viver. Obrigado pela companhia de sempre. Deus abençoe a sua vida. E semana que vem estamos de volta, não é isso, irmão Regilane? Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, então. Tchau, tchau.